Olá, o programa Espaço Unisanta está no ar. Veja o que preparamos para hoje. Um grupo de alunos de Publicidade e Propaganda da Unisanta foi o vencedor do concurso de cartazes do 24º FestUp, um evento que promove o encontro de estudantes e profissionais da área. A entrega do prêmio foi cheia de emoção. Momentos antes da premiação, muita ansiedade. Mas quando o cartaz dos alunos Érica Lima, Rodrigo Coleto, Rafael de Oliveira e Patrícia Oliveira apareceu no telão, a emoção tomou conta do auditório. Nem mesmo quem estava gravando essas imagens conseguiu se conter. A Unisanta. Eu fiz a parte da direção de arte do cartaz. A gente estava pensando em várias ideias, criou um grupo no Facebook e tudo mais. Aí eu tive uma ideia, daí eu representei ela visualmente para eles gostaram, daí minha parte foi a parte de direção de arte mesmo. Minha parte mais especificamente redação, assim, os quatro trabalharam muito no conceito e a partir disso desenvolveu a peça, mas meu trabalho principal foi redação. Você pode explicar para a gente mais detalhadamente o teu trabalho? Então, a partir do que teve de visual, assim, que a parte mostrou pra gente, a gente foi pensando, foi aprimorando, né? Todo mundo dando ideia de como aprimorar aqui e ali, na própria redação também, todo mundo ajudando. Assim, o meu foco maior foi na frase. O grupo da Unisanta agora vai ter um desafio ainda maior pela frente. Como eles ficaram em primeiro lugar no concurso de cartazes, terão que fazer toda a campanha de divulgação do evento do ano que vem. O primeiro passo foi conquistar a oportunidade de fazer a divulgação. Agora vai vir todo o desdobramento da ideia. No fim, a sensação foi de dever cumprido. Com um sorriso no rosto, os alunos falaram da vitória. A gente estava competindo com mais de 30 cartazes de outras universidades, né? Então a gente não sabe o que esperar. Será que eles vão ser bons? Será que não são? Então a gente vai numa expectativa muito grande. Uma explosão, assim, foi um alívio, na verdade. A gente estava maior expectativa, nossos amigos também, todo mundo torcendo muito. Aí foi só alegria, quando chamou. Demora um pouco para cair a ficha, mas é muito legal, assim. É diferente, porque das outras vezes que a gente foi, a gente torcia pelos amigos, né? Não era o nosso trabalho que estava lá, então era na torcida. E dessa vez foi na torcida pelo nosso trabalho ali. Aí, uma situação sensacional, assim. A equipe do Espaço Unisanta conversou com o escritor José Roberto Toreiro. Hoje e amanhã você vai acompanhar a entrevista com esse santista que faz sucesso dentro e fora do país. Toreiro falou sobre cinema, literatura e jornalismo. No início da minha carreira, acho que foi na 6ª série primária, assim, quando eu tinha 12 anos e fiz a primeira redação. Eu fui gostando do assunto, né, de escrever, achei que era uma coisa divertida e tal. E quando chegou na hora de fazer o vestibular, eu escolhi fazer letras, né. Entrei, mudei para São Paulo, porque a faculdade era lá. Aí como você muda de cidade para estudar, sobra muito tempo. Aí eu prestei vestibular de novo no final do ano para jornalismo. E fui fazendo letras e jornalismo. E quando eu acabei letras, como eu ainda estava morando fora e tal, aí eu prestei para cinema. E são as 3 coisas que eu faço na vida ainda: jornalismo, letras e cinema. Tive muita sorte, não tive dificuldade não. Eu ganhei um concurso na USP, né, um concurso interno de alunos, chamado Nascente. Aí, eu mandei para a Companhia das Letras, eu mesmo me apresentando e tal, e eles toparam publicar. Foi fácil, no meu caso não é de muitas peripécias, muito sofrimento, foi tranquilo. O Chalaça conta a história do secretário de Dom Pedro I. O secretário particular de Dom Pedro I, que também era o cara que arranjava as mulheres para Dom Pedro, que dava surra nos inimigos de Dom Pedro, né? Um cara muito ativo. E que tinha esse apelido engraçado, o Chalaça, que quer dizer piada, xiste, anedota. Então era um cara muito engraçado, que cantava, tocava lundus e teve presente nos principais momentos
da história do Brasil, né? Ele escreveu a primeira Constituição, por exemplo, parte com a letra dele. Ele estava na hora do Grito do Ipiranga, né? Depois ele acompanhou Dom Pedro em Portugal e lutou por lá. Lutou não, porque ele nunca pegou em armas. Ele esteve ao lado de Dom Pedro, assim, na verdade. Ele ficava longe da guerra, tal, mas dava apoio moral ao Dom Pedro, era o que ele fazia. E é um personagem muito engraçado, né? E quando você escreve com um personagem secundário, você tem muita liberdade, né? Você pode mentir muito, se quiser. E foi o que eu fiz. Primeiro eu pensei em fazer Dom Pedro I, né? Contando a história do Brasil e tal. Mas aí eu tinha lido o Sherlock Holmes, e no caso do Sherlock Holmes, quem conta a história não é o personagem principal, Sherlock Holmes. É um cara secundário, o Watson. E aí eu achei que um bom Watson seria o Chalaça. Por isso que ele é o personagem principal. Nem sonhava, né? Em ganhar o Jabuti. Foi uma sorte mesmo. E eu acho que a gente não pode ficar muito alegre se ganhar prêmio. E nem muito triste se perde, né? Porque aí você está deixando os outros dizerem se o que você fez é bom ou não e tal. Acho que não é o caso. Acho que você tem que ficar contentinho quando ganha e tristinho quando perde. Sabe? Uma certa parcimônia assim, de sentimentos, né? Para não depender tanto dos outros. Bom, Pequenos Amores é um livro que merece o título, né? São pequenos amores mesmo, no duplo sentido. São amores pequenos, comezinhos, cotidianos, corriqueiros e tal. E são pequenos contos também, contos assim de meia página, né? E aí ele ficou em segundo lugar. Ele não ganhou o Jabuti assim com toda a glória e pompa, ele ficou em segundo lugar. Eu trabalhava no Guia Quatro Rodas, eu era jornalista. Quando você trabalha no Guia Quatro Rodas, você tem que fazer muito teste em restaurante e tal. E sobra muito tempo, porque você viaja sozinho. Então eu ficava no restaurante, ali você tem que ir incógnito, né? Você provando as comidas e tal. Foi quando eu engordei um bocado. Aí, enquanto eu estava lá, eu olhava os casais e comecei a pensar, né? Esse casal, a historinha é essa, e escrevia. Né? Esse casal, a historinha é essa, e escrevia. Aí eu juntei uns 150 contos, cortei o ruim, sobraram uns 50, e esses 50 é que viraram o livro Pequenos Amores. Faz parte de uma coleção chamada Fábrica de Fábulas, que tenta dar novos desfechos, montar nova estrutura, dar novos finais para essas histórias infantis, né? Às vezes meio perversas, às vezes não, mas o leitor ele tem o poder de escolher o final que ele quer, o meio que ele quer, sabe? A graça do livro é essa. Ele tem um leitor mais ativo, que não só aceita a historinha como vem. Ele participa, constrói um pouco, tal, se diverte, aprende onde que você pode mudar uma história, quais são os pontos de virada de uma história, né? Então é uma série bacana, muito divertida de fazer, né? Os livros são lindos, que é o mais importante, o texto é de menos, né? Desde que tem uma boa ilustração, o livro pode ser uma droga. E é uma coleção que me deixa muito, muito alegre. Acho que toda história que eu faço é infantil, no fim das contas, né? Até para adulto. Mas a primeira história que eu fiz foi chamar Uma História de Futebol, que é o meu livro mais vendido até hoje e tal, que foi para participar de um concurso. Então, o primeiro foi para um concurso. Aí eu comecei em escolas, as crianças me abraçavam, beijavam, são muito mais animadas que os adultos, né? Muito mais divertidas. E aí eu comecei a escrever mais para criança do que para adulto. O que tem uma diferença a favor do infantil é que depois tem uma produção maior do livro, ele é mais bonito, ele é desenhado, você dá palpites, né? Você conversar com crianças é mais divertido do que conversar com adulto, né? Eles fazem mais perguntas, você vai em escolas e tal. Você se sente mais amado escrevendo para criança do que para adulto, né? E uma das coisas pelas quais se escreve é para ser amado, né? Acho que você escreve por dois motivos. Um para ser amado e outro para tentar driblar a morte, né? Para sobreviver por mais tempo. Talvez para driblar a morte, a literatura para adultos seja mais eficaz, né? Mas para ser amado é a infantil. Foi muito divertido, né? Primeiro porque tinha um salário muito bom.
Segundo, porque tinha uma equipe muito simpática, amigos e tal. E terceiro, porque o programa tinha uma coisa muito interessante, né? Que ele passava na principal televisão brasileira, no principal dia da semana, que é o domingo, no principal horário, né? E mostrava a vida de uma pessoa comum. Então você estava ali no centro do furacão, no lugar mais valorizado da televisão brasileira, contando a história de uma pessoa normal, de uma mulher comum sempre, né? Que era vivida pela Denise Fraga, mas eram histórias reais. Isso eu acho que é muito charmoso, né? Uma coisa muito rara mesmo. E de muito sucesso, tanto que durou 8 anos. Eu recebi a encomenda de fazer o curta, né? Era uma história que existia já. O Paulo Macchilini, o diretor, conhecia o seu Aziz, que tinha jogado futebol com Pelé. E o Aziz contou a história para o Paulo Macchilini, que me contou a história e pediu que eu fizesse um roteiro de curta. Eu fiz o roteiro junto com o Maurício Arruda e a gente deu muita sorte, né? Porque sucesso é muito mais sorte que outra coisa. Acho que é. Tem um tanto de talento e tal, mas um tantão de sorte. E ele deu sorte, ganhou alguns festivais e tal, Chicago, na Índia, e acabou concorrendo ao Oscar. E acho o melhor do filme é que o diretor não seguiu muito meu roteiro, não. No final ele mudou, deu outro tom, sabe? Eu queria um humor mais ácido, ele fez uma coisa mais carinhosa, que acabou dando mais certo. Então, pode ter sido uma grande glória assim, da carreira e tal, mas é meio merecida, porque o diretor é que deu uma mudada no roteiro que deixou ele bem melhor. Porque você precisa, sendo escritor, ter muita sorte. Por exemplo, no dia que eu lancei meu primeiro livro, o Saramago não lançou nenhum, né? Não tinha ninguém, um grande escritor, já de renome, lançando o livro. E aí eu consegui ser capa, né? E isso é uma grande sorte, porque quando eu lancei um outro livro infantil, por exemplo, eu ia ser a capa, mas morreu o Frank Sinatra. Aí, claro que o Frank Sinatra foi a capa, essa reportagem caiu, virou pó, e o livro foi um fracasso. É uma questão de sorte, né? Mais que tudo. E aí eu tive muito na vida, assim. Nunca ganhei na loteria esportiva, tal, que seria uma sorte maior ainda, mas na carreira eu tive bastante. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando. Porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. A gente fica por aqui, mas amanhã tem muito mais. A gente se vê.